Pode mentorar, pode mentorar. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mentorar, o podcast que fala sobre carreira, que é uma mentoria para te ajudar aí a tomar as melhores decisões. Eu sou a Babi Chaves e hoje eu tô aqui com a Juliana Brito, que é executiva de negócios da Gedanken. Seja muito bem-vinda, Ju. Super obrigada pelo convite, tô feliz também. Maravilha! E pra gente começar, eu queria que você desse um resuminho de quem que é a Juliana, fala um pouquinho de quem você é como pessoa, também da sua trajetória, pode dar um overview. Show de bola. Sou a Juliana, tenho 39 anos, casada há 15, tô nessa vida de tecnologia desde 2005, já tem um tempinho aí. E nessa jornada eu passei por algumas fases de transição de carreira, a gente vai falar bastante disso inclusive aqui, e que começou em tecnologia inicialmente, de 2005 até meados ali de 2011, e nessa fase de tecnologia eu lidei muito com sistemas, infraestrutura, foi a minha formação original de carreira. Passei ali por companhias como Globo.com, como UOL, bem tecnês, e dali pra frente eu entendi que tinha uma oportunidade para a área comercial, que é a área que eu tô hoje desde 2012. São 13 anos aí de área comercial, já também passando por algumas operações bacanas, como Octadesk, como Michelin, agora mais recente na Gedanken no time de receita. E é isso, a gente vai trocar bastante figurinha aí. Maravilha. Hoje a Ju tá aqui para falar um pouquinho sobre transições de carreira. Vocês já viram que ela teve algumas. Então, pra gente começar, Ju, eu queria que você explicasse um pouquinho de quais transições você teve. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em cada uma delas para falar um pouquinho sobre os momentos, como decidir, enfim. Maravilha. Acho que já trouxe meu primeiro pé no mercado corporativo de maneira geral foi em tecnologia. Acho que primeiro vale também ressaltar que quando a gente pensa em mulher e tecnologia já é um grande desafio. Agora imagina em 2005. Então já foi um primeiro desafio a entrada nesse mercado, porque na época ainda mais era um mercado fechado. Então era um mercado que as mulheres tinham menos acesso. Então foi um desafio conseguir estar lá e perdurar por ele por um bom tempo, mas foi um mercado que me ensinou bastante. Hoje eu estou numa posição que ela é mais focada para negócios. Já em vendas passei não só como executiva, mas também como liderança, também como diretoria. Empreendi nos últimos 3 anos e eu depois vou falar um pouquinho disso também. Mas essa bagagem de tecnologia, ela me ajudou muito. Então, eu acho que já talvez pincelando aqui uma primeira dica, para quem quer fazer uma mudança de carreira, eu acho que é importante pensar que você não está começando do zero. Eu acho que é um sentimento muito comum ali para quem vai mudar. Vou começar do zero? Será que vai dar certo? E para mim, na verdade, acho que foi um passo de somar aquilo que eu já tinha construído de bagagem ali de 2005 até o finalzinho ali de 2011. E isso me ajudou porque quando eu fui para a área de negócio, e aí vale uma ressalva que não é uma transição tão comum, você sair da área de tecnologia para ir vender. Mas aconteceu, eu vou falar um pouquinho de como isso aconteceu, mas essa bagagem ela me ajudou muito a somar, porque saindo dessa área de tecnologia, quando eu tive que começar a vender, e também foi vender tecnologia, que é o que eu faço nos últimos 12 anos, isso me ajudou a conseguir entregar melhores soluções. Então, é uma bagagem que somou bastante ali. Então, você começou em 2005 já em tech. O que você fazia? Sistemas, bancos de dados. Banco de dados, Banco de beleza. dados. E aí, o que te fez querer mudar? Tecnologia somou por um bom tempo na minha vida, mas eu particularmente sou uma pessoa bastante curiosa, e isso desde sempre. Então eu acho que aquele sentimento da inovação constante, eu vou fazer uma ressalva que eu tenho TDAH também, então, mas eu acho que essa curiosidade me ajudou muito a entender que ali me faltava uma coisa. Eu acho que ele somou até uma fase da minha vida, mas eu sentia que apesar de entender bem do lado técnico, ainda me faltava uma coisa que eu sempre gostei muito, que é uma entrega de valor. E aí, quando eu comecei a participar um pouco mais dessa vida comercial, eu vou fazer um adendo que quando isso começou a acontecer, eu comecei a fazer um trabalho de pré-venda técnico. Quando você pensa em venda de softwares mais complexos, ERPs, softwares mais robustos, é muito comum que o vendedor ele tenha ali um pré-venda técnico para acompanhar ele, para levantar escopo, entender o contexto, para que depois o vendedor consiga tocar a parte comercial. E então eu comecei a fazer ali um pouquinho daquele papel, sendo esse suporte técnico para uma vendedora. E é uma vendedora que inclusive foi muito importante na minha carreira, me ensinou muito, que é a Daniela. Dani, se você assistiu, um beijo. Isso
começou a me abrir muitos olhos, porque ali eu entendi que o comercial não é você ser bom de papo, que o comercial não é você falar bem, e principalmente que o comercial não é dom. Então, você entender que comercial é método constante, e a gente pode falar um pouco mais de detalhes depois sobre isso, mas aquilo me brilhou pra caramba o olho e eu entendi que ali tinha um valor danado. Então, eu comecei a acompanhar como era essa dinâmica do comercial corporativo. Eu vou fazer até uma ressalva, eu já tive uma experiência de venda muito tempo atrás, antes de 2005, que acho que devia ter, sei lá, uns 17 anos por aí. Minha primeira experiência com vendas foi vendendo colchão na rua. Assim, a experiência mais peculiar, assim, até que eu posso compartilhar, mas que me ensinou muito sobre se comunicar. Mas eu acabei até, acho que naquela época, ainda se tinha um pouquinho da sensação que vendas era meio que aquilo que sobrou. E vendas, você vai para vendas para depois você dar um pulo para fazer alguma coisa melhor. E a gente sabe que não é isso. Você tá na vida da tecnologia faz tempo também, sabe que não é. Mas eu Então, acho que depende. Eu acho que ninguém escolhe vender colchão na rua. é isso. Eu acho que a venda é um grande mar, um grande oceano, e aí tem tipos de venda. A venda que a gente tá Exato. hoje, a gente escolheu, né? Isso. A gente caiu de paraquedas, gostou e ficou. Mas eu não sei se tem, assim, esse perfil de alguém que caiu de paraquedas, gostou e ficou por opção, não por necessidade. Não, mas no meu caso, eu precisei. Sim, Eu tava exatamente. numa fase de vida em que eu precisava buscar independência. E eu vim de uma família bastante humilde também, então aquilo pra mim apareceu. Era o que, aquele momento, aquilo que. Não, eu não gosto dessa frase, mas era o que tinha naquele momento, só que aquilo também me ensinou. Só que ao mesmo tempo ainda se tinha aquela coisa de não, vai estudar, vai ter uma profissão melhor. Obviamente, com a cabeça menos madura, eu fui estudar tecnologia. Então, eu fui criando esses Aí você passos se até lá. formou em Sistema de informação. sistema de informação. Sistema de informação. Trabalhei com banco de dados um bom tempo. E aí, eu acho que, naturalmente, eu também, acho que talvez pelo jeito comunicativo, fui entendendo que podia ter alguma coisa ali. Mas por que exatamente vendas? Eu acho que tem... Não teve alguém que você teve assim, poxa, viu em alguém algo que você falou, eu faria isso muito bem? Sim. Ah, sabia. Tem. E é bem peculiar isso, porque não necessariamente ela é uma pessoa, foi uma pessoa, né, que vendia, mas era um comunicador exímio. Eu sempre fui muito, muito fã, corporativamente falando, do Silvio Santos. Ele era um cara que... Eu não fui uma criança que cresceu vendo TV, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a entender um pouco do que é o senso de responsabilidade, o vai trabalhar e aquilo, e eu comecei a estudar um pouco mais, ele é um cara que construiu um império. Então, aquela maneira de comunicar e de indiretamente, mas não tanto, vender, aquilo ia me gerando interesse. Cara, um dia eu vou me comunicar assim. A vida me levou para tecnologia, mas quando eu comecei a ter meio que essa aspiração ali, putz, talvez venda seja para mim, e eu vou até fazer um adendo, porque teve um cara que ele me abriu muito a cabeça nisso, que foi o Rodrigo Rico. Nos esbarramos em momentos diferentes lá na operação da Octadesk, né? Eu de saída e você de chegada. Mas acho que foi uma experiência muito boa, assim. E ele foi um cara que lá em 2014 me abriu muito essa cabeça. Apesar de eu já tinha tido uma experiência anterior comercial antes de estar lá com ele na fundação da Octadesk, foi funcionário número 1 lá. Então, assim, você entra no meio da guerra, mas a guerra foi boa, foi vendida muito bem para local web depois. Mas ele é um cara que me abriu muito isso, porque eu já tinha, de certa forma, cansado um pouquinho do tecnês da coisa e eu queria fazer uma coisa diferente. E aí, quando eu tive um papo com ele sobre isso, e a Octa tava desse tamanho, assim, tinha uma vendedora que tinha um perfil muito mais enterprise, era um software SMB, então a gente ainda estava descobrindo o que era vender aquele cara, né? E aí ele falou, cara, eu tenho isso, você quer? Eu vou te formar. Aí, Mas como vamos. você conheceu ele? Ele me contratou. Já direto na Octa? Não. Ele era também sócio numa outra empresa de tecnologia. Entendi. E essa empresa de tecnologia também tinha um SaaS, mas era um SaaS focado para construção civil. E quando ele me contratou, eu nem estava como comercial, eu ainda estava como sistemas. Ah, entendi. Ainda era tecnês. E aí veio a fundação da Octa, mas isso foi assim, não chegou a um ano de diferença. Eu fiquei 6, 7 meses ali naquela operação mais técnica. E aí depois disso veio a fundação e aí as oportunidades foram surgindo. Como toda startup que nasce, o que você mais tem é a oportunidade. E você externalizou pra ele que você queria testar algo novo, sim. Isso, mas não especificamente vendas. E ele me abriu muito esse olhar, ó, acho que você se comunica bem, o que tem é hoje, você quer testar? E, cara, startup que você mais tem é testar. Então,
Eu acho que foi um teste que, assim, eu bati muita cabeça, aí acho que trazendo aí algumas dicas que acho que é importante se pensar, dependendo da mudança que você vai fazer de carreira, vai ser difícil. Eu, apesar de comunicar bem, sempre tive um perfil muito técnico, então eu batia muito cabeça. E aí tem algumas questões que é importante que a gente externalize também, que são as nossas skills internas. Eu sempre tive um perfil um pouco cabeça dura. Eu tive que trabalhar muito isso, terapia, mentoria, muita ferramenta ali para ajudar. Então, no começo era um pouco desafiador, porque venda você tem que se desapegar um pouco do lado técnico, você tem que entender de negócio. E para todo bom juninho, o que você mais faz é errar. Então, eu acho que teve ali alguns desafios de eu começar a acompanhar mais ele, fazer mais conexões. Network foi uma coisa bem importante na minha vida, e a gente pode até depois falar um pouco mais o que o networking ajudou, mas isso foi me ajudando no processo de formação, para eu entender que aquele tecnês, ele era, assim, importante, mas que eu também, ao mesmo tempo, tinha que desapegar dele, porque não era só ele que ia me ajudar a vender. Teve até um podcast que eu participei, que é o Dia que Eu Não Vendi, e um dos casos que eu conto lá, inclusive, é de uma farmacêutica, que eu tive oportunidade de tocar projeto lá na Octa também. E na primeira vez que isso aconteceu, eu não vendi, porque eu era craque no produto, e só. Então, eu fui numa farmacêutica, que era uma baita de uma operação, e eu fui para vender produto, e eu não vendi. Então, aquilo... mas aí entra muito também a nossa humildade de reconhecer aquilo que fez a gente não vender, para entender, cara, onde eu tenho que trabalhar. E foram mais ou menos uns 2 anos ali de trabalho, em várias coisas, e depois eu voltei, porque se tem uma coisa que eu não sei fazer, é não resolver uma coisa. E aquilo para mim foi assim, foi algo que virou uma missão. Eu tinha que voltar lá depois e alguma coisa tinha que sair de bom dali. E acabou dando certo, virou cliente depois. Acho que é cliente lá até hoje, inclusive. Eles têm uma baita de uma operação legal, mas para mim foi um aprendizado legal, porque aquilo, para mim, foi uma virada de chave de eu deixei de ganhar uma coisa, porque ainda me apeguei muito ao técnico da coisa quando eu deveria estar cuidando de negócio. E aí foi quando eu comecei realmente a lapidar. E a gente vai falar das ferramentas aqui também. Não, perfeito. Bom, essa foi a primeira transição, mas eu sei que houveram outras. Então, só pra gente entender aí como é que foi essa trajetória. Você estava ali enfim, se transformou em vendedora basicamente ali nessa operação da Octa, né? Isso. Quanto tempo você ficou lá? Quase 7 anos. Quase 7 anos. Foi uma escola. E o que fez você decidir migrar de novo, depois de 7 anos num lugar? Eu acho que quando a gente fala de vendas precisa ser uma caixona. E a Octa, ela estava num momento muito bom de crescimento, mas eu ainda sentia que precisava explorar outras coisas. Na época em que eu saí, a Octa era ainda uma operação SMB, então tudo da estratégia era focado para aquilo. E eu, obviamente, como acho que muita gente, eu também almejava a posição de liderança, que no meio do caminho isso veio. Só que eu sempre tive uma coisa pra mim, e na Octa, inclusive, surgiu essa oportunidade, tempos antes até de você entrar. Mas eu tinha uma coisa, como liderança, pra mim, a liderança ela tem que ser bastante inspiradora e ela tem que trazer propriedade naquilo que... Por isso que você saiu quando eu cheguei, entendi. É isso. Entendi. Não, brincadeira, vamos corrigir essa informação. Tô brincando. Mas eu sentia que... Não, tranquilo. Eu sentia que faltavam coisas. Que eu já tinha explorado muita coisa em vendas, foram 6 anos. Só que, cara, vendas é um mundo muito maior. Então, eu saí, acho que muito mais para que eu pudesse aumentar a minha bagagem e também explorar outras coisas para liderança. E aí eu acho que entra a virada de chave número 2, de você se dedicar e se formar para que você vá construindo ali, poxa, eu saio de um vendedor júnior para um vendedor pleno, para o sênior, para o especialista. Tem gente que só quer ser especialista e tá tudo certo, eu acho que são perfis. E aí, acho que uma coisa que também é importante que seja desconstruído para quem estiver assistindo cara, não é porque alguém te contou a história que você tem que seguir todos os 3 passos para depois virar gerente que isso tem que acontecer. E nem deve, né? Porque são skills completamente diferentes. Total. E o vendedor que gosta muito de dinheiro, ele provavelmente vai se frustrar numa posição de liderança, porque ele vai ganhar menos. Isso é uma verdade. Então, é importante ter isso em mente, porque eu já vi muito. Vendedor, você ganha muito mais que seu chefe, acredito. Acredite, exato. Acredite, mas isso é uma questão que, cara, você não ser gerente, não ter uma posição de liderança, não te
coloca num status menor do que o cara que te lidera. Quem tem perfil de especialista manja muito mais do que o próprio chefe. Ou ao menos deveria, senão o chefe tá contratando errado. Sim. Então eu acho que tem uma questão que eu senti que eu precisava trabalhar muitas coisas ainda, porque eu sou uma pessoa, apesar da minha primeira formação ter sido em tecnologia, mas eu sempre fui muito de pessoas. Então, para mim, a questão de inspirar, de ter as pessoas conectadas, de que elas queiram estar ali fazendo aquilo, que para mim é o que gera resultado real, era importante. Então, eu fui buscar fora outras ferramentas, e aí não estou só falando especificamente do mercado de trabalho, mas buscar outras ferramentas de formação, investir pesadíssimo em PNL, em outras tantas coisas que me ajudou a lapidar mais isso, para que depois eu pudesse vir já tendo rodado bem ali enquanto especialista para uma posição de liderança, que aconteceu em 2021, que é super... Aliás, 2020, que aconteceu em 2020. E aí, dali para frente, foi execução mais focada para liderança, realmente. Fiz formações também sobre... mas eu acho que é importante desconstruir isso, porque para mim, liderança era uma coisa que eu almejava, e eu também fiz uma avaliação para entender se fazia sentido para minha carreira, se eu tinha perfil. Eu entendi que tinha, então beleza, eu vou buscar. Então eu fui correr atrás de tudo que eu precisava de ferramenta para que isso pudesse acontecer. Muito bom. Eu acho que aqui autoconhecimento é a uma grande chave boa. chave, né? O que você... Vou melhorar minha pergunta. Como é que você diria que tipo de análise que a gente tem que fazer com a gente mesmo para entender que é momento de mudar? Antes de responder essa pergunta, eu acho que a gente precisa ter um pouco de clareza de como a gente funciona. Eu até alguns anos atrás, acho que uns 7, 8 mais ou menos, eu sempre tive um perfil muito ativo, e como boa leonina que eu sou, leonino ele tem uma tendência a ter o ego um pouquinho mais elevado. E, a gente lá fala, entendemos, a audiência entendeu também, é isso. Mas é natural do perfil. E eu acho que isso é uma coisa que me atrapalhou muito também, porque eu demorei um pouco para enxergar algumas oportunidades. E eu vou te falar até uma curiosidade com o Rodrigo, inclusive. A gente teve uma fase da nossa relação desafiadora que eu precisava dar alguns passos e eu ainda estava muito cabeça dura. E aí chegou um momento em que, assim, ele simplesmente falou, ó, eu vou abrir mão de você, eu não vou mais te ensinar. Porque tudo que eu tô te trazendo, e aí ele foi elencando os pontos, cara, a sua cabeça não abre. E aquilo pra mim foi uma virada de chave, ao mesmo tempo que um pouco dolorida, mas foi muito importante. Porque eu entendi que, aí eu vou fazer uma ressalva aqui, pra quem tá nessa vida de startup, principalmente quando é uma startup que tá numa fase inicial. Cara, não é qualquer lugar que você tem a oportunidade de estar do lado de um CEO, que é um cara que já tinha, sei lá, rodado o negócio há 15 anos, que era um cara, assim, visionário a nível de negócio, e que tava ali para me ensinar, e era um conteúdo gratuito. Então eu demorei um pouco também para cair essa chave e falar, pô, eu tô com um cara animal do meu lado, e que, enfim, tá aqui para me ensinar e eu tô perdendo isso. Aí aquilo me fez ter uma virada de chave no sentido de falar, preciso voltar 10 casinhas, me recolher a minha humildade, entender quais são os gaps que eu tenho. Aí isso entra muito na onde eu comecei, isso foi em 2017, final de 2017, onde eu comecei a olhar um pouco para algumas ferramentas, aí se encaixa a terapia, fiz algumas formações de PNL, de liderança também, mas muito voltado para o alto, porque eu acho que antes de você querer liderar a gente, você precisa aprender a liderar a sua própria vida, para que você aí sim consiga motivar pessoas. E acho que ali foi uma virada de chave para que eu conseguisse dar esses passos para trás, entender quem era a Juliana, entender quais eram os gaps que ela tinha, para a partir dali saber o que eu teria que investir em ferramenta, mentoria, network, seja o que fosse, para que aí sim as coisas começassem a andar. Mas não parece que é simples eu falando uma frase, mas não é assim. Foram alguns anos batendo cabeça até que alguém, assim, no bom sentido, enfiou o dedo na minha cara e falou, é isso, ou você, cara, abre essa sua cabeça, ou eu tive que fazer. Então a gente precisa trazer a humildade um pouquinho à tona para que isso nos ajude a tocar. E a gente falou de algumas coisas que deram certo, e até puxando o gancho disso que você falou de que não foi fácil,
dentro de toda a sua carreira, assim, que momentos que algo deu errado, numa transição, que você falou, putz, não vai dar, tá dando tudo errado. Ai, teve muita coisa. Calma aí, vou preciso pensar pra responder, mas eu acho que tem. Eu não diria que tá dando tudo errado, mas eu tive uma fase que eu acho que essa fase todo mundo que tá em startup tem, eu acho que é uma fase até difícil de passar. Mas eu tive uma fase em que eu tava trabalhando muito, sim, era muito. E era um trabalhar que não era a empresa que exigia de mim. Isso eu posso até dizer que eu sempre tive um perfil muito workaholic. E eu comecei a entender que isso estava dando errado quando isso começou a mexer na minha vida pessoal. E eu acho que hoje eu posso dizer que eu tenho um equilíbrio muito maior. Quem tá aqui no fundo pode falar se isso é verdade ou não. Mas eu acho que quando. Se o que tá fora não tá funcionando, o corporativo tende a não ir tão bem. E teve uma fase que isso começou a me doer muito, assim, começou a me doer muito no meu casamento, começou a doer muito na minha relação com os meus pais. Eu fazia menos coisas com os meus amigos porque eu tava ali. Foi bom por um lado, porque isso me ajudou num ramp-up muito mais acelerado, mas eu perdi coisas. Então eu acho que começou a dar errado quando eu entendi que a minha vida pessoal não estava em primeiro lugar. E eu tive que fazer um exercício muito grande para que eu pudesse, antes de qualquer coisa, me entender e falar, peraí, tá tudo muito errado. Se a vida pessoal não tá em primeiro lugar. E aí foi que depois que eu comecei a encaixar essas pecinhas para que a vida pessoal voltasse à tona, e no meio desse caminho eu precisei também fazer mudanças. E algumas das mudanças corporativas, que foi sair de uma casa para outra, também se devia a isso. Porque eu precisei reencaixar coisas e, obviamente, eu posso trazer referências ali do âmbito corporativo, do que não deu certo, mas eu acho que essa questão pessoal ela é importante de ser dita. Porque vai funcionar aqui fora se internamente tá tudo bem. E não tava, assim, ficou, sei lá, talvez uns 4 ou 5 anos em que não estava tudo bem, porque eu trabalhava muito. Bom, de um lado, perdi muita coisa do outro, aprendi no meio do caminho, fez parte do aprendizado. Mas, pra quem tá ouvindo, se tiver a oportunidade de tentar equilibrar, é melhor. Às vezes custa caro. E principalmente pra saúde mental. É verdade, eu acho que, cara, eu não sei, eu acho que é muito natural de quem tá na área comercial ter esse perfil workaholic, porque a gente é muito drivado por resultado. É isso. E aí, muitas vezes, se o resultado não tá vindo com a estratégia, você vai na força bruta. E aí é difícil custa sair. caro. Exato, é difícil sair da força bruta. Porque você precisa ver aquilo, só que daí você entra nessa espiral, e aí esse cansaço atrapalha no seu dia a dia, e aí você não consegue mais sair daquilo e não entrega o tal do resultado que você estava buscando. Eu chamava isso pra minha terapeuta de espiral de merda. A gente falava isso também na época de RD, espiral da merda. Espiral da merda. Que quando você tá assim, eu preciso fazer, daí você não consegue fazer e fica andando em círculo que nem um maluco e nada acontece. Até se dar um break. Que é exatamente o que eu tive que fazer. Eu tive que dar um break, foi um break brusco, mas que foi necessário. Então eu espero muito que essa geração nova aprenda com os tios do rolê aqui que, cara, tem que trabalhar. Eu acho que dependendo. Ainda mais em tecnologia, assim, é um mundo puxado. Isso é um fato. Mas eu acho que também tô velha, tô 40 anos já. Acho que chega uma fase que a gente começa a prezar um pouco mais pelo equilíbrio, pelo bem-estar. Eu mudei muita coisa de rotina, assim, da minha vida, acho que nos últimos anos. Também, depois dessa fase corporativa, eu passei por uma fase ali de empreender. Eu queria entrar nisso. Tá. Eu já entrevistei alguns CEOs aqui, eu já entrevistei uma galera que já empreendeu, já parou. E aí eu queria saber de você, como é que foi esse processo de decidir empreender e como que foi começar? Depois a gente fala do resto. Tá bom. Eu acho que antes de falar do empreender, vale trazer, eu naturalmente tenho um perfil intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? Ele é o cara que empreende dentro de algum lugar. Ele não necessariamente, aquele negócio não necessariamente é dele, não no papel. Mas eu acho que tem. Eu não gosto muito dessa frase, mas se usa muito na vida de startupeira, que é cabeça de dono. Eu detesto cabeça de dono. Porque... Exatamente. Ah, não, gente, cabeça de dono, daí eu vou ser dona. Eu sou isso. CLT, que é isso? É exatamente isso. Mas assim, eu acho que eu sempre vesti muito a camisa. Mas é porque eu gosto. Pra mim, o trabalho tem que ser muito bem feito constantemente.
Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de conectar gente, de cuidar de processo, de fazer as coisas rodarem, sempre foi de mim isso. Eu acho que o fato também, voltando lá no tema da Octa de novo, ela me ajudou muito a trabalhar, porque quando você pega uma fase zero, é a fase que, cara, você faz café, você tira o lixo, você vende, você implanta, você faz tudo. Então, isso vai te criando uma casca também. Aquilo pra mim foi me lapidando e eu me entendi. Falei, cara, acho que tá fazendo sentido. Só que aí, já puxando pro gancho pra tua pergunta, foi um acaso essa oportunidade. Em 2021, eu estava na Symbiox, que é uma empresa de tecnologia, também tinha um produto SaaS para RH lá. Lá, na época, eu estava como head do time de vendas. E a Symbiox, ela estava numa fase de crescimento. E essa fase de crescimento trouxe a necessidade, assim como aconteceu lá na Octa também, de spin-offar um produto. Ou seja, tirar um produto novo da caixinha, mas que ele precisava de uma caixa específica para ele ser cuidado, que é o PeopleFi, que é um SaaS de gamificação para times de vendas. Então, quando aconteceu, lá eram 3 sócios, né? Um dos sócios, eles dividiram ali os projetos, né? E a empresa se dividiu em 3. Então, cada um virou CEO de uma companhia. E o cara que virou CEO da PeopleFi, na época, me convidou para o time de fundação. Então, o time de fundação, além dele, éramos o Cristiano e eu, que ainda tá lá, inclusive, permanece sócio. Mas desde o início eu já tinha... A minha entrada lá, ela já foi uma entrada pensada com começo, meio... Não vou falar que fim, porque eu continuo sócia, continuo no conselho. Mas já era uma entrada que era previsto para que eu tivesse um ciclo de vida operacional. E também por uma escolha minha. Então foi uma experiência muito legal, porque, cara, é construir do zero. E assim, foi um bootstrap total, no money. Pegar a sua rede inteira, a gente desenvolveu o produto em 6 meses. E aproveitou muito a rede que eu já tinha, a rede que o Chris tinha, que o Douglas tinha, pra gente começar. E, obviamente, que também aproveitamos bem a base de clientes que a Symbiox já tinha, pra gente pilotar o famoso piloto zero custo, colocar para rodar, fazer o produto se provar primeiro. Ele passou por algumas reformulações ali no primeiro ano de vida, mas assim, foi uma construção do zero. Construir a área de vendas, construir ali toda a estrutura de crescimento, para que a hora que ela tivesse um pouquinho mais já estruturada e preparada para que outras pessoas pudessem vir, que isso acontecesse. Sigo lá no conselho, fui fazer outras coisas da minha vida, dou mentoria por fora, continuo fazendo consultoria. E agora, mais recente, tô no time de receita da Gedank, que tá crescendo pra caramba também. Entrei na Gedank em março desse ano. Com 65 pessoas, tá com quase 130 já. Então, tem, assim, uma operação que tá estourando pra caramba. A Gedank é uma tecnologia para gestão de fornecedores. Tá, enfim, Bianca e eu estamos lá no desafio de colaborar no time de receita e marketing ali para ajudar na aceleração. Mas é isso, assim, foi um período de 3 anos lá na PeopleFi, sigo lá, acho que é uma operação que tem um baita do potencial, ainda tá na fase de começar a rampar, e natural de toda startup nos seus primeiros 5 anos ali, ela até realmente ignar de vez, mas tá indo super bem. E a nível de manter negócio, não sei ainda se no médio ou longo prazo vai vir outro negócio, se eu vou, de repente, abrir alguma coisa que eu vou tocar do zero. Mas eu confesso que, para mim, assim, esse perfil intraempreendedor continua funcionando muito bem. É algo que eu gosto. Então, para mim, tá endereçando agora, vamos puxar o discurso CLT. Tem funcionado bem, porque ali eu tenho... Quando você empreende, vou até abrir uma ressalva aqui. Cara, não tem dia, não tem noite. É um desafio, assim, foram 3 anos bem desafiadores para os 3, principalmente. Já na reta final pro Douglas também, que foi pai, além de tudo, cara, tinha uma startup que tinha que crescer, tinha acabado de ser pai, comprar apartamento. Esse cara merece um troféu, Douglas, querido, um abraço. Douglas é fera demais, Cristiano também. Mas eu acho que entendi que, para mim, uma posição que tem funcionado bem é essa posição que eu tento manter do empreendedor. Porque isso faz com que todas as outras coisas, que para mim também são prioridades, continuem rodando. Não é que o empreender ele não te permite fazer outras coisas. Mas, cara, tem que ser uma coisa, assim, extremamente amarrada. E para mim, pro momento que eu tô de vida hoje, tem funcionado. E aí tem uma ressalva,
não é pra ser um papo triste, mas o ano passado eu perdi minha mãe também. Então eu acho que essa perda também me ensinou a coisas que eu ainda não tava olhando no meu âmbito pessoal. E aí eu acho que casou também com o momento que eu já precisava virar a chave na Peoplefy e passar a minha chavinha para alguém cuidar da área de receita. E voltei pro mercado e tá tudo certo, tá rodando super bem, continuo sendo um suporte mais estratégico ali em receita lá e tá caminhando. Então eu acho que tem muito também da gente entender o momento de vida, como é que a gente tá, onde a gente se encaixa bem para que aquilo funcione bem, sabe? Então, acho que é isso. Não, com certeza. E se você pudesse, assim, voltar no tempo não, mas se você pudesse dar um conselho pra Juliana de 20 anos atrás, lá em 2005, o que que você diria pra ela? Bastante coisa, mas eu acho que não seja cabeça dura. Aquela mexida que o Rodrigo me deu há quase 10 anos, 7, 8 anos atrás, pra mim foi muito importante. A Juliana, ela sempre foi muito certa nas coisas que ela queria. Assim, vamos. E vamos era um só. E eu continuo assim. Como eu falo brincando, eu sou um belo tratorzinho. Sou. Só que fui muito cabeça dura. E eu acho que isso me fechou portas, me tirou oportunidades. Então eu acho que lá atrás, se eu pudesse, eu teria escutado mais, eu teria sido mais humilde nas minhas escolhas. E isso eu acho que talvez. Poderia ter sido um caminho diferente? Não sei. Eu acho que eu precisava ter passado por aquilo, para que isso moldasse a pessoa que eu sou hoje. Como boa leonina, o ego ainda existe um pouquinho, mas acho que faz parte do perfil. Mas eu acho que essa falta dessa humildade lá no começo foi importante. Mas eu aprendi com ela, estamos aqui. E é isso. E hoje você lidera um time? Não, por escolha. Aí eu vou conectar isso no que eu comentei agora há pouco. Essa fase desafiadora que eu passei com a minha mãe ano passado me fez precisar dar alguns passos para trás no âmbito pessoal. Então, tanto que quando eu entrei na Gedanken, eu fiz o processo seletivo normal. E aí, assim, no meu último passo, o que mais, no bom sentido, me bateram e eu também super, super entendi mas, cara, vamos lá. Você tem experiência de head, você já foi diretora, você empreendeu, por que que você só quer vender? Você, como gestora, faria a mesma pergunta. Eu faria a mesma pergunta. E eu acho que o ponto mais importante, que acho que foi o que também combinou bastante ali na minha entrada, foi deixar claro que aquilo precisou ser uma escolha para o momento de vida que eu estava. Então entra muito de novo a questão da humildade da gente se ouvir. O meu momento pedia que eu fizesse uma coisa só. Então eu tomei uma decisão no começo desse ano que foi: eu só quero vender. É só isso que eu quero fazer e tá tudo bem. Vou ganhar dinheiro. Vou trabalhar menos. Não sei, mas isso me ajudou a ter. E confesso que já há alguns anos, talvez uns 6. Esse ano foi o ano. Curiosamente, eu conversando com um ex-gestor meu, eu troquei de gestão na Gedanken agora há 2 meses atrás. E aí, conversando com o ex-gestor esses dias, falei: Fabi, cara, esse ano foi o ano que eu mais consegui ter paz nos meus últimos 6 anos. Eu consegui acertar algumas coisas na minha vida, outras coisas estão endereçadas. Então, eu acho que entra muito a questão do autoconhecimento, da humildade, da gente se conhecer, e eu precisava fazer isso. E tá tudo bem. E a Gedanken é uma pressão que tá crescendo pra caramba. Estão surgindo novas oportunidades, inclusive. Eu tenho algumas conversas muito boas acontecendo lá. Então, eu acho que eu me dei esse espaço de tempo para eu descansar. Estou pleníssima, pouquíssimas rugas. Mas sempre foi importante, foi importante. E, cara, tem um caminho super aberto lá e tem as mentorias por fora também. Então, eu acho que a gente tem que tocar no momento que a nossa vida tá pedindo e pra mim tá fluindo muito bem, sabe? Não, com Acho que é isso. certeza. Até o motivo que eu te perguntei se você estava liderando um time agora, você já liderou times. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que você enxerga como. Eu ia falar erros, mas talvez não erros, mas assim, o que você estava vendo como desafios dessa geração da área comercial mais recente, assim. Calma, eu vou pensar pra não ser cancelada. Não, brincadeira. Cara, essa geração mais nova, eu tô no pé dos 40 já. Essa geração mais nova é uma geração que ela é muito acelerada. E eu sinto, assim, eu tenho gente muito nova lá no time, inclusive.
E apesar de hoje eu não exercer por escolha um crachá de liderança, mas é do meu perfil puxar coisas e contribuir e ajudar em processo, isso é natural de mim. Então, no dia a dia, lidando com essa galera mais nova, é uma galera que às vezes é um pouco impaciente para amadurecer as coisas. E tem coisas que a gente precisa amadurecer, é tempo de voo. Vou falar uma coisa, eu vou ser cancelada, mas Não tem a problema, gente quase vai... ninguém assiste. Fica Não, mas vai tranquila. assistir, vai bombar, vai bombar. Aí vocês não Confia. cancelam a Ju, porque, Aí vocês né? não me cancelam, por favor. Não faz isso. Mas essa geração CEO é uma geração desafiadora, Por que porque, essa cara, geração CEO? porque é o cara que ele começou como estagiário semana passada e no mês seguinte ele já quer ser Ah, CEO. mas isso não é a geração. Enfim, abafa. Abafa, 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 abafa. Mas eu acho que ela é uma geração que a velocidade dela é muito rápida. Eu acho que tem um lado bom, porque eu acho que quem vem de outras gerações tá se mexendo um pouco mais rápido. Eu acho que isso é importante. É uma geração que tá com a tecnologia transbordando em todos os cantos e tá usando muito isso a seu favor, mas ao mesmo tempo é uma geração que não tem tanta paciência de esperar certas coisas amadurecer. Você não vai tirar uma banana do pé e ela vai amadurecer de um dia pro outro. Você tem que ter um processo de construção ali. Eu acho que Mas você acha que essa geração. Eu tô falando geração no geral, mas assim, eu acho. Eu não sei exatamente quais são as divisões aqui que a gente tá fazendo, mas você acha que essa geração CEO que você comentou, que quer de estagiária CEO, você acha que essa pessoa está, inclusive, entregando e se capacitando e é uma questão de esperar o momento? Ou tá completamente fora da casinha, querendo algo que tá muito longe de ter a própria experiência e maturidade para atingir? eu acho que tem um pouco das duas coisas. Vou trazer a referência do que hoje eu tô vivendo. Até trazendo a própria experiência da Gedank mesmo. É um time que se capacita bastante lá. E a empresa incentiva muito isso. Lá, particularmente, a gente não tem essa questão de gente muito acelerada e afobada pelas coisas. Mas, cara, a gente tá numa rede de networking grande. A minha rede, particularmente, é muito grande. Eu vejo que tem uma parte em que muitas vezes não quer, eu vou colocar uma aspas no que eu vou falar, ter o trabalho de se capacitar, de investir, de fazer, cara, uma formação. E quando eu falo formação, não tô falando da educação padrão, se ela fazer uma faculdade, uma pós-BB, seja o que for, que também é importante. Mas tem muitas formações por fora que, cara, te aceleram carreira tanto quanto ou mais. Você vai fazer, sei lá, uma sessão de mentoria. Vou até trazer uma referência. Eu fiz uma mentoria lá no Grupo Primo, uns 2 anos atrás. Cara, que fez assim na minha cabeça. Foi uma mentoria para empreendedores que eu fiquei 3 dias lá e, cara, parecia um ano de MBA. Então, às vezes, você vai ter a oportunidade de estar em algumas mentorias como essa que te ajudam a acelerar. Então, você tem uma ponta que cara, precisa, você não tem outro caminho que não seja se educar. Você tem que se preparar. Mas também tem que ter o tempo de paciência para amadurecer. Não é porque hoje você sentou com o Thiago Nigro que você já vai vender, vai abrir o IPO da sua empresa. Não vai. Você tem que ter um processo de maturação. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio ali entre você se preparar sim, mas saber que você vai precisar ter o seu tempo de voo. E o tempo de voo é importante. Eu já passei por uma experiência numa empresa anterior de lidar com uma pessoa que ela não tinha. Ela foi galgando ali pelo bom relacionamento que tinha. Uma posição para liderança, mas era uma pessoa que eu nunca tinha sentado para vender. E aí isso tá muito conectado com o que eu falei lá atrás. Eu não queria ser uma líder de crachá. Eu queria preparar a minha bagagem para que as pessoas se sentissem inspiradas a estar ali comigo. E isso é importante. Então, se a gente fura a fila de determinadas coisas, às vezes pode ser que seu networking vai te ajudar a fazer isso. Mas em algum momento lá na frente, se você não for um cara muito fora da curva, a cortina vai cair. Em algum momento vai esbarrar. Então, acho que tem que ter preparação, tem que trocar, tem que usar a ferramenta de network, que é super importante, e tem que se dar o tempo do amadurecimento, que é importante também. Não, perfeito. Eu perguntei isso muito porque, assim, hoje eu trabalho com algumas pessoas muito novas, assim, e eu acho elas mais maduras no sentido profissional do que talvez eu era na mesma idade, nos meus 24 anos. Eu já trabalho desde os 14, então não é que eu não me achasse madura na época, mas eu vejo que tem um olhar muito diferente e maduro no sentido de não tem um. Eles não têm medo. É.
eu acho isso incrível, não ter medo, porque essa coisa da nossa época do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é uma realidade. E aí eu também às vezes penso, será que não tá andando mais rápido? Porque realmente tá mais rápido? É mais por isso que eu quis ver a sua visão, Acho que assim. tá, sim. A tecnologia tá fazendo tudo mais rápido. O que você levava 3 dias pra fazer, você leva 10 num GPT. Eu acho que isso já responde bastante coisa. Mas pensa também que essa geração tá tendo uma oportunidade que na nossa idade lá atrás, nos nossos 19 anos, a gente não tinha. Hoje você pega essa galera que tá com 18, 19 anos numa startup, é o cara que senta do lado do CEO. Uhum. Eu com 17 anos, eu Nem vendia mochila sabia o na que era rua. startup, no caso. É isso, eu Não vendia mochila na existia. rua, porque era o que tinha. Sim. Tava começando a ir pra faculdade. Eu acho que o momento também ajuda para que eles tenham acesso hoje a melhores ferramentas, a um network muito melhor para quem se joga realmente nesse network, mas é uma geração que tem se jogado bem, assim. Pelo menos falando dos novos que eu tenho lidado nos últimos 5 anos, é uma geração que eu vejo que tem funcionado muito bem. Então, acho que o acesso tem ajudado muito a muita coisa, network, ferramenta, seja o que for. E Isso falando de networking, que a gente tinha comentado lá atrás, como que hoje você faz networking e que dicas você daria nesse sentido? Cara, networking é a ferramenta da minha vida, assim, pra tudo que eu faço. Pra vender, seja o que for. E, cara, olha que interessante, né? Até, acho que 2017, eu não era tanto a pessoa de exposição. Me comunicava super bem e tudo mais, mas eu fui com o Jean Lima. Uhum. Jean, assista o podcast. Deixe seu like, comente, a gente vai saber se você não fez. Num evento X, o evento não importa. E aí eu tive uma experiência muito curiosa, porque ele é um cara que, meu, ele tá conectado em muita gente. E ele parece um vereador. Eu vou fazer uma ressalva, porque hoje eu faço a brincadeira que eu sou ótima vendedora, mas eu sou melhor vereadora do que eu sou vendedora. Mas isso foi construído. Eu não tinha essa coisa de estar ali o tempo todo ligado e me relacionando. E o Jean foi um cara que ele foi importante pra mim nesse sentido. Eu ia pra alguns eventos com ele e ele era aquele cara que ele parava pra falar com todo mundo e eu tinha zero paciência pra isso, mas era zero, zero mesmo. Só que, cara, eu comecei a entender a riqueza daquilo. Porque aí, cara, putz, consegui. Talvez eu vou trazer exemplos muito pequenos, tá? Cara, consegui ingresso para tal evento, putz, conheci ali um cliente, vou abrir uma oportunidade. Eram coisas que eram pequenas, mas quando você ia ver o quanto que aquilo somava, foi quando eu dei o estalo, falei, cara, tem coisa aí. E aí eu comecei a abrir um pouco mais a minha cabeça, não só para ir em evento, mas para estar mais com as pessoas, para consumir mais conteúdo digital. A gente tem uma rinca, cara, de podcast, seja o que for, enfim, que isso poderia contribuir. Então eu comecei a entender ali que aquilo poderia ser uma ferramenta e a lapidar. Então, cara, ia muito para evento. LinkedIn, comecei a melhorar muito meu LinkedIn. Meu LinkedIn, até eu começar a ter essa clareza da importância do networking, para mim ele era um Facebook que eu colocava no meu currículo. Que eu acho que era o que todo mundo achava e muita gente, inclusive, usa para isso até hoje. Eu acho que as pessoas percebem, ainda usam pouco o potencial que o LinkedIn tem. Tem os chats que estão rodando 387 automação que a gente não quer mais ver lá no inbox? Tem. Que não se deu nem o trabalho de fazer uma comunicação personalizada? Tem. Mas eu acho que essa ferramenta me ajudou muito a abrir não só a porta para vender, mas também nas relações que eu fui construindo depois. Uma boa referência disso é a minha ida para a Symbiox, inclusive, tem uma particularidade interessante. Foi em 2021 que eu fui para lá. Quase foi antes até. Mas a Octa, você deve lembrar, teve aquela experiência da Disney em 2018 e tudo Uhum. mais. Eu tava lá no time. Tem fotinhas espalhadas no Instagram da galera dessa experiência na Disney, que foi muito legal, inclusive. E a Symbiox eu conheci porque eu vendi lá um projeto, assim, mil anos atrás. Só que eles se inspiraram tanto nessa experiência que a Octa tinha feito que eles fizeram a mesma coisa lá. A meta de 2019, em 2020, eles levaram o time para Disney de Paris. E aí o Douglas, que hoje é o fundador da Peoplefy e era sócio lá na época, ele me conseguiu meu WhatsApp com alguém, não sei quem. E aí eu não conhecia, apesar de ter vendido lá, mas foi uma coisa muito meio do caminho ali. E ele me mandou um WhatsApp, se apresentou, tal, não sei o que. Ele, cara, como é que eu levo 20 pessoas pra Disney? E ali foi uma coisa meio maluca, assim, porque ele tinha conseguido meu contato com alguém. Olha a importância do networking.
E aí, beleza, a gente trocou figurinha, eu contei um pouco pra ele de como foi a nossa experiência de conseguir organizar, levar 22 pessoas pra Disney e tal. E foi muito total, assim, freestyle. A gente não. Cara, não teve uma consultoria que foi lá, abraçou tudo e ajudou a gente a levar a galera pra Disney. Não foi. Foi um processo bem. Cara, vamos ali buscar agência, isso, ver passagem, ver lugar, tá não sei o que, e vamos. E fomos. E tinha um carro lá, e é isso. E foi um rolê muito legal, inclusive. Mas. A minha relação com o Douglas começou por conta de um networking, que depois virou uma oportunidade para vaga de head de vendas. E nisso eu já não estava mais na Octa, já tinha ido para Estilingue, já tinha feito uma base de aprendizado que para mim era importante. E aí eu já estava mirando essa questão da liderança, e isso foi uma coisa que foi se encaixando uma na outra. Mas que foi o networking que me ajudou a ir para uma coisa que eu queria fazer para a carreira. Então eu acho que você tá conectado nas pessoas certas, e eu acho que é importante também entender que o networking, ele não deve. Aí é minha leitura, cada um acho que interpreta como quiser, mas ele não tem que ser uma ferramenta de interesse de resultado ali. A gente tem que entender que o network precisa ser uma ferramenta para uma troca genuína. E que o que vem depois daquilo é uma consequência de uma troca de verdade. Se você fica lá só, putz, mandando na DM do cara, ó, vem cá, conhecer meu produto, tá, esquece, não é isso. Tem que ter troca, sabe? Tem que ter troca. Às vezes, cara, é um conteúdo desse tamanho que você manda pra alguém que aquilo vai fazer uma diferença do caramba na vida dela, e lá na frente você vai encontrar essa pessoa. Então, cara, pra mim é a melhor ferramenta, assim, que eu tenho pra tudo na vida. É isso. E como que, pra quem não faz, como que começa a fazer? Cara, você cria conta. Eu mano, em 2016 eu Não já falando tinha do LinkedIn. nem falando do LinkedIn, porque eu acho que no LinkedIn é uma coisa muito fácil, porque você tá atrás do computador. Tá. Mas vamos falar no tete a tete aqui. Eu acho que pra mim foi começar a me expor um pouco mais. E aí me expor nem foi começando em evento. Foi o próprio. Eu vou voltar no LinkedIn porque foi onde eu comecei a interagir. Cara, eu olhava os conteúdos, eu interagia, respondia, adicionava as pessoas, às vezes trocava figurinha por mensagem ali. Aí saindo um pouco do bloco digital, evento. Comecei a ir em evento, começava a falar mais com as pessoas, pedia para as pessoas me apresentarem para outras pessoas. Tem um pouquinho da cara de pau. Aí, putz, vai ter quem tem um certo receio, eu sou mais tímido, tal. Beleza, pra quem não era o meu caso, mas pra quem é um pouco mais tímido, eu tive um amigo que ele é muito tímido, então ele tinha um pouco dessa trava. E aí o que eu fui fazendo pra ajudar ele foi, vamos comigo pros eventos. E aí eu fui introduzindo ele, apresentando a minha rede, as pessoas tal. Então, talvez se você tiver um perfil que é um pouquinho mais contido, cara, pega a Juliana cara de pau, que é super vereadora, pede pra ela te levar nos eventos, é isso. Acho que isso ajudou esse meu amigo a ir destravando um pouquinho mais até que ele se sentisse confortável dele se virar e começar a construir a própria rede, sabe? Eu acho que é pedir. Às vezes a gente tem receio de fazer certas coisas, mas às vezes é só pedir e acontece. Pior que vai acontecer é de falarem não, né? É isso, do chão não passa, como dizia minha mãe. Então eu acho que pedir do chão não passa e vai dar certo. Acho que a coragem de se expor é importante para que você consiga abrir as portas que precisa. Maravilha. Obrigada por compartilhar. A gente tá quase indo pro finalzinho. E antes da gente terminar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você se mantém atualizada, indique ou algum conteúdo, livro, algo para quem tá querendo fazer essa mudança de carreira, para quem tá aí querendo ir para a área comercial, que deve consumir para se manter aí pronto para isso. Cara, eu acho que você tem muito canal assim para olhar. Acho que, putz, pensar livro, podcast e tal, mas sendo bem sincero, o que tem me ajudado muito é estar mais conectada com as pessoas em evento. Poder falar, putz, lê, sei lá, lê Spin Selling, lê Receita Previsível, lê Mindset. É importante, tá? Não tô dizendo que não é, mas o que tem me ajudado muito a desenvolver e é onde eu me mantenho bastante conectada, eu consumo bastante news. Então, eu tive que, inclusive, fazer uma boa limpeza no meu e-mail para focar um pouquinho mais naquilo que eu preciso. Uma coisa que eu faço hoje, mas que eu não fazia no começo, é começar a separar um pouquinho dos temas que é importante para aquilo que eu quero vivenciar. Então, até falando um pouquinho do âmbito pessoal, eu geralmente olho e falo, o que eu quero fazer dos meus próximos 6 meses no nível corporativo? São esses os passos que eu quero dar. Então, beleza, daqui para esses 6 meses, eu vou olhar para o podcast X, sei lá, putz, eu preciso trabalhar melhor minhas táticas de negociação, eu vou
colocar o play lá no Cash for Closes e vou passar 6 meses escutando o cordovês falando na minha orelha que é assim que precisa prospectar, que precisa fazer, que precisa fazer aquilo. Então, eu acho que você, primeiro, antes de qualquer coisa, é você focar no tipo de conteúdo que vai te ajudar naquele momento que você tá. Às vezes vão te indicar um podcast do Joel Costa que é sobre empreendedorismo e, na verdade, você, putz, é um vendedor júnior que tá começando a carreira, não que ouviu o cara não seja importante porque é um cara bom. Mas, às vezes, você pegar, sei lá, um conteúdo da Miriam Mourão lá no LinkedIn, que ela fala muito de prospecção e ela é feríssima, assim, eu gosto muito dos materiais dela. Talvez vai te ajudar a dar uma acelerada muito mais rápido. Então, eu acho que ter a consciência de achar um material que vai fazer sentido pro teu momento, porque aqui provavelmente vai ter quem... Putz, eu sou SDR nesse momento, eu sou vendedor, então tente encontrar aquilo que faz sentido para os próximos 6 meses da sua vida. E aí você vai trocando de conteúdos em conteúdos para os próximos 6 meses, que é o que vai ajudar. É o que tem me ajudado, assim. Então, mas é se manter online, como eu costumo dizer, o tempo inteiro. Tem que continuar consumindo, tem que continuar trocando, conhecendo gente, falando, porque eu acho que é o que vai manter a tua roda girando para ir sempre somando conteúdo e exercitando aquilo que é mais importante. Você pode ler 50 livros, mas se não exercitar, também não vai adiantar nada. É verdade. Bom, partindo aí pro finalmente, recado final para quem ficou até aqui com a gente. Acho que a gente falou bastante coisa, mas de tudo eu somo que, cara, se mantenha ativo. Estuda, cara, conteúdo sempre, esteja conectado com as pessoas. O que moldou muito minha carreira desses últimos anos pra cá foi sempre estar conectado nas pessoas certas. Então, eu acho que esteja conectado nas pessoas certas, se mantenha a visão. Acho que carreira pensa que é quase que como cuidar de um filho, mas você tem que se manter ali no nível de cuidado muito importante. Então, esteja conectado em quem vai somar bastante contigo, em quem vai contribuir. É o que me ajudou até aqui e é o que eu pretendo continuar fazendo. Eu acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Adorei o nosso papo. E para quem tá aí, se puder, dar aquela força, seguir, curtir. É isso, gente. Compartilha. Compartilhar, enfim. Para encontrar a Ju no LinkedIn, Juliana Brito. Tô como Juliana Brito no LinkedIn. Tô como _Gil Brito no Instagram. LinkedIn e Instagram são os conteúdos que eu mais uso. Posto muita coisa de vendas lá também. Então, me acha lá, me chama pra papo. Adoro tomar café, evento. Pode me mandar um alô. É isso. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Adorei. Até a próxima. Pode mentorar.